Primeiramente, quero agradecer ao meu time da Sanvit, que fez um trabalho incrível para essa transmissão acontecer. Toda a equipe aqui, o back-office está todo mobilizado aí para ajudar a gente nesse evento, tá? Quero agradecer aos nossos apoiadores, SND, distribuidora de software e soluções aqui no Brasil. Quero agradecer a nossa parceira em soluções de cybersecurity de segurança da informação, a Acronis. E hoje vamos apresentar a vocês um evento de segurança da informação, onde nós estamos fatiando ele em 5 pilares de segurança, tá? É, e com isso, eu estou aqui contando com a presença do meu parceiro João Pedro, que é o responsável geral da segurança da informação aqui na Sanvit, já há bastante tempo, e os especialistas em soluções de cibersegurança, tá? Então, desejo a todos que tenham uma excelente experiência e que possamos aí entregar um pouquinho de conteúdo de alta qualidade, de alto nível. Durante esse webinar, iremos comentar algumas informações bem bacanas, tá? E também algumas novidades que vamos trazer para vocês aqui, que eu já tenho confirmação, mas eu vou falar para vocês só durante a live aqui, tá bom? Vamos começar? Então, eu vou passar aqui algumas informações iniciais sobre a Sanvit, sobre os nossos projetos, nossos norte aqui que a gente seguia para trilhar esse caminho de segurança da informação, tá? Eu sou Fábio Queiroz, CEO da Sanvit Tecnologia e Segurança da Informação, e vou apresentar isso para vocês, tá? Então, a Sanvit, né, coisa que eu quero passar para vocês, né, que é uma empresa brasileira, né, situada aqui em Mogi das Cruzes, São Paulo, há 14 anos, e eu já tenho uma carreira de muitos anos, né, não gostaria de revelar a idade aqui, mas já tenho uma carreira muito longa na parte de segurança da informação, e há 14 anos eu fundei a Sanvit, Tecnologia e Segurança da Informação, para atender empresas aqui da região e também aí agora, atualmente, atendendo não só o Brasil, mas como empresas de fora também, né, do Brasil. É, Não vou me alongar aqui em questão de ler texto para vocês, que o objetivo tem que ser um pouco mais dinâmico, né, até para respeitar o horário de cada um de vocês. Então, a Sanvit é essa empresa brasileira que atua na área de segurança e soluções de cybersecurity. Ok? Aqui alguns números que nós temos, né? Atendemos mais de 60 empresas, mais de 980 antivírus com EDR, que é o módulo que nós iremos conversar hoje, iremos aprofundar essa informação hoje aqui. Mais de 60 terabytes de backup cloud que nós gerenciamos diretamente e mais de 400 contas de Microsoft Office, toda a família ali, Microsoft Office, como SharePoint, Exchange, Teams, toda essa família nós gerenciamos, tá? Como eu falei para vocês, eu sou o Fábio Queiroz, CEO da Sanvit Tecnologia e fundador. Estou aqui com o meu parceiro João Pedro, analista de cybersecurity e também responsável por esse pilar da Sanvit aqui, de segurança da informação. Então, praticamente todos os projetos que envolvem segurança da informação, o João Pedro ele está diretamente envolvido, tanto no desenvolvimento da arquitetura, no projeto. Eu sou da área comercial e o João Pedro está em todos os momentos comigo, justamente para fazer corretamente ali o desenho, né, da solução e propor aí com maior assertividade essa solução, tá? Então, esse é o João Pedro. É, Deixa eu passar um pouquinho aqui. Eu vou pedir para a minha equipe, tá? Me monitorar, ver como que eu estou aí de qualidade de áudio, de som, apesar de termos ajustado tudo,
mas como diz aí o saudoso Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Então, é uma live para ficar bem agradável, bem dinâmico para vocês. Então, minha equipe aí de back office, por favor, se tiver alguma falha, alguma coisa, por favor, me avisa também aqui, tá? Então vamos lá. Hoje a Sunvit ela está embasada ali em cima de 5 pilares, que é o nosso objetivo, apresentar esses 5 pilares para você de segurança da informação, né? E hoje nós temos aqui como um dos pilares principais aqui é o antivírus com o módulo EDR, o módulo Backup Cloud profissional, tá? A gente vai fazer um webinar específico para Backup Cloud e gostaria que todos pudessem estar presente nesse evento, porque nós vamos aprofundar isso aqui e eu tenho uma novidade incrível para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar, essa da pessoal da comunidade de TI, segurança da informação, tá? O outro pilar que nós trabalhamos com muita eficiência é o DR, né? Disaster Recovery, que é a recuperação de desastre, né? Uma solução fantástica. Também nós iremos fazer um webinar somente para esse pilar. Outro pilar, o Advanced Email Security, que é uma solução com 7 camadas de proteção que você tem ali no seu, trabalhando ali no seu Exchange, tá? Não só nos itens enviados, como nos itens recebidos. É uma solução incrível e no momento que nós estamos vivendo, né, com esse ataque massivo de engenharia social, né, 99% das vezes que um ataque é executado, que tem sucesso, foi alguém que foi vítima de phishing, né, por e-mail. Outro pilar que nós temos aqui é o backup Microsoft 365. Esse pilar é um pilar sensacional também, com uma incrível tecnologia, onde ele faz backup de toda a família Microsoft. Eu estou falando desde ali do site de SharePoint, com Teams, Exchange, e-mail. Ele faz backup cloud to cloud, ou seja, não depende aí da sua infraestrutura de computador, de servidor, de link para fazer backup, ou seja, a nossa solução se conecta diretamente ali com a nuvem da Microsoft e faz um backup automático lá. Isso te traz uma segurança incrível, tá? Para que você tenha um plano de continuidade de negócio, vamos dizer assim, tá bom? Continuando aqui, hoje, especificamente, para quem está aqui, vai nos acompanhar aqui desse módulo de antivírus mais EDR, que é o módulo específico, né, atual de soluções de tecnologia e cibersegurança. Eu vou fazer uma informação importante aqui, né? Que na verdade é um anti-malware. Eu coloquei antivírus aqui nesse pilar porque é mais difundido, mais conhecido, né? Mas o nome, vamos dizer assim, técnico correto é anti-malware, tá? Porque vírus é um dos tipos de malware que existe, tá? Então a gente tem que falar anti-malware, tá ok? Então vamos lá. Novamente, quero agradecer aqui o apoio da SND, uma distribuidora aqui na verdade, distribui para o Brasil inteiro, né? Nossa parceira nos ajuda demais aqui em tudo que a gente tem ideia de fazer. A gente fala com a SND, o pessoal lá é sensacional. Assim, me atende portas abertas. Eu recomendo muito aí conhecerem a SND. E também quero agradecer demais aqui a Cronis, porque há 3 anos nós somos parceiros. Hoje nós somos Gold Service Provider dentro da Cronis. É um título que nós conquistamos isso lá. E esse título para a gente é um motivo de muito orgulho, porque não só a recorrência, né, de faturamento que a gente coloca ali dentro,
mas sim toda a universidade que tem de estudo dos nossos analistas, dos nossos especialistas. Então, nós temos que comprovar que nós realmente conhecemos a ferramenta, que nós realmente temos condições técnicas e administrativas para dar um suporte eficiente que conduz aí com as elevadas níveis de segurança da Acronis. Tá? Então, agradeço os nossos apoiadores nesse momento. Muito obrigado aí, gratidão pela confiança. Quem é a Acronis, falar um pouco rapidamente para você, tá? É importante dizer para todo mundo que está nesse webinar agora, que a nossa série de webinars é em cima de soluções Acronis, tá? Porém, com um nível expandido de conhecimento em tecnologia. Então, a gente está falando de estratégia, tá? E nós, como somos parceiros da Acronis, nós vamos utilizar a Acronis como nossa base de referência, tá? Mas gostaria de passar para vocês que o que nós iremos fazer é justamente falar de estratégia, de tecnologia, de estrutura, continuidade de negócio, plano de negócio em tecnologia da informação, tá ok? Então, quem é a Acronis? É uma empresa sitiada ali na Suíça, né, com a matriz, tem duas matrizes, né, tanto na Suíça quanto ali em Singapura, tá ok? Tem duas aqui. A Acronis, algumas informações importantes da Acronis, tá? Tá ali falando que está na Suíça, em Singapura, né? Existe uma escala de crescimento, um objetivo global, e isso me atrai muito como CEO da Sunvit, como empresa, né? Isso eu consigo não só ter referência, né? A gente tem segurança de oferecer um produto que realmente está em escala global, tá? Está falando presença física em global, né? Só uns números aqui, dá para falar que tem mais de 2.000 funcionários, a Acronis, 33 localizações, 150 países, mais de 33 idiomas e também data centers em mais de 100 países, tá? A Acronis Cybersecurity Protect é uma solução que nós iremos transcorrer nesses 5 webinars, tá? Mais de 1 milhão de workloads protegidos. Workloads pode se entender como aquele computador final ali, né? Então, cada um é um workload, né? E mais de 1 milhão de proteções ali também evitados, né, de ataques, tá bom? Então, essa aqui é a Acronis. Para quem queira conhecer mais, pode entrar em contato. O nosso colaborador Augusto Pedracone está hoje aqui nos auxiliando aqui no chat, justamente para quem quiser mandar perguntas. A gente vai ter um momento que a gente vai abrir para vocês para fazer pergunta. Aconselho, tira dúvidas. A gente está com um time técnico aqui excelente, né? Então, mesmo que a gente possa não saber responder nesse momento, nós como cientista da computação, né, nós vamos atrás dessa informação e vamos entregar para você, ou através aqui de um webinar, ou através de um e-mail, ou um contato direto, tá? Então, fiquem à vontade para entrar em contato, fazer pergunta, tá? Não deixem passar essa oportunidade, tá? Acronis, esse slide aqui eu vou chamar, então, o João Pedro, tá? João, seja muito bem-vindo, obrigado por acreditar aqui nas minhas ideias, né? Nas minhas loucuras, tá? Obrigado por estar junto comigo, gosto muito de você e eu tenho certeza que esse conteúdo que você vai entregar hoje aqui, você preparou com muito carinho, estudou demais. E, pessoal, aproveite a oportunidade aqui. João, eu deixo com você agora aí. Se você quiser, pode se fazer uma apresentação sua e vamos para cima aí. Obrigado, viu? Com certeza. Muito obrigado, viu, Fábio? Primeiramente, ótimo dia a todos aqui presentes, né? É um enorme prazer estar com todos aqui. E, bom, o Fábio já deu uma breve explicação ali de mim, né? Eu sou responsável aqui na Sunvit como segurança da informação. Então, todos os projetos, né, que acontecem referente à segurança da informação, infraestrutura, redes também, né?
passam por mim, questão de arquitetar, né? Pessoal, só vou pedir um minutinho, que hoje eu acordei com a garganta um pouco meio ruim. Bom, então, sou responsável ali na parte de segurança da informação, não somente para a Sambit, né, e sim para todos os nossos clientes e parceiros, né, ali na solução aplicada final no cliente, né, seja desde uma proteção para um endpoint, como o EDR, como a gente vai abordar hoje, a um disaster recovery, a cloud. Então, eu sou responsável aqui por parte de segurança da informação. Espero hoje aqui com esses slides, né, e o conteúdo que eu tenho para passar para todos, né, que eu consiga somar aí um conhecimento ou uma visão, né, aí que some e agregue a todos a que estão aqui presentes. Bom, o assunto hoje é aqui anti-malware, mais EDR blindagem inteligente, né? Então a gente vai abordar um pouquinho sobre anti-malware e blindagem inteligente. É importante dizer, tá, que tudo que for apresentado aqui, claro que ele não só se aplica às tecnologias Acronis, né? A gente vai falar de tecnologias que existem em outros fabricantes, tudo, porém, nós vamos ir para um caminho aqui, né, mais específico sobre a ferramenta Acronis, né, onde ela dá esse tipo de proteção aí para a gente. Vou avançar aqui no slide. Bom, Acronis Sandvik. Visão geral e benefícios, né? Primeiramente, eu vou passar um overview, mais ou menos as áreas que a plataforma ela entrega, né, em questão de segurança da informação, e logo em seguida a gente consegue entrar mais específico ali na questão de anti-malware. Fica também aqui, pessoal, não sei se todos conhecem, o Augusto e o Fábio podem me ajudar também, aqui o pessoal da Sandvik, existe a opção aqui no Teams, chama PIR. Nessa opção aqui, ela está habilitada para todos e é possível criar perguntas onde eu consigo interagir com todos, né, respondendo, o pessoal, a equipe da Sandvik também. Então, se sintam à vontade em qualquer momento da apresentação utilizar esse recurso, tá bom? Bom, aqui a gente tem segurança cibernética tradicional não integrada falha. Aqui é um ponto importante, né? Um dos motivos aí que leva a gente trazer, né, esse tipo de conteúdo, que é basicamente o quê? Superfície de ataque crescente, lacunas na infraestrutura de segurança e novas ameaças cibernéticas. Basicamente, esses três itens, eles trazem aí para a gente um ambiente atual que a internet, o mundo corporativo, se encontra, né? Então, a superfície de ataque crescente, quando a gente diz aqui no slide, a gente está se referindo a que, basicamente, hoje em dia, não é mais suficiente a instalação, por exemplo, de um único antivírus na máquina, né? E estou protegido, né? Hoje a gente tem que se proteger de diversas formas, né? Hoje o ataque ele não é concentrado somente à sua máquina. Hoje nós temos e-mails, temos aplicações em nuvem, clouds, enfim, é uma infinidade, né, ali de aplicações e não somente a máquina específica do cliente, né? Toda a parte de infraestrutura também, não só se aplica a usuários finais, também a profissionais da área de tecnologia. Lacunas de infraestrutura e segurança da informação, aqui é um ponto muito importante, até aqui está escrito, infraestrutura e segurança em silos, né? O que significa isso, né? Hoje, o mercado, assim, questão de segurança da informação tem um ponto muito decisivo, né? Entre você ter uma resposta rápida, né? Sobre um incidente, você poder mitigar um incidente, ou não, né? E o que isso normalmente nos traz, né? Nessa lacuna de infraestrutura de segurança, são integrações, né? Por exemplo, eu tenho um software que faz backup, então eu tenho um painel onde eu controlo meu backup.
Eu tenho uma aplicação de segurança da informação, um antivírus, um anti-malware, um anti-ransomware, né? E é uma outra plataforma, um outro distribuidor. Eu também tenho o meu disaster recovery em outra plataforma. Então, quando acaba, por exemplo, ocorrendo algum incidente, né, a tratativa desse tipo de informação acaba que os analistas, né, têm muitos alertas em distintos lugares e não tem uma concentração no local onde que eles possam tratar toda a informação em um único local. Então, a concentração de todos esses alertas, né? Então, você tem um ambiente integrado, isso é muito importante. Então, isso é uma necessidade hoje, né? Posso até comentar aqui outras soluções, né? Um exemplo, eu tenho o antivírus Kaspersky, eu tenho o backup da Acronis, eu tenho o DR da Vim, eu tenho 3 ambientes, né? 3 soluções diferentes que eu poderia ter em um único local com controle absoluto, né? Integrado entre eles. Novas ameaças cibernéticas, acredito que não seja muita novidade, né? Hoje em dia, né? Ameaças cibernéticas surgem a cada minuto, a cada hora, né? E não são poucas, principalmente agora, com inteligência artificial sendo utilizada por hackers também, né? E há para o crime, né? Então, os ataques começam a ser muito mais sofisticados, né, nesse sentido. Você hoje, né, pode ser atacado por um exemplo, uma IA que fica verificando vulnerabilidade do sistema operacional, né? Então, os ataques acabam sendo muito mais complexos de ser detectados e mitigados. Então, esses são os 3 itens aqui que levam o conteúdo de hoje. Como foi dito, né, ali no slide anterior, nós temos ali a lacuna, né, e também temos ali o crescimento, né, de vários tipos de plataformas que nós necessitamos proteger, não somente o meu computador, o usuário final, né. Então, a proposta aqui da plataforma em si é você ter um local único onde você consegue proteger qualquer tipo de workload, né? Aqui tem alguns exemplos: Windows, Linux, Mac servidores, VMs, ambientes clouds, como Azure, AWS, Microsoft 365, entre outros, entre outros workloads, né? Então, você ter uma plataforma centralizada onde você consegue fazer backup, ter proteção com EDR, XDR, disaster recovery, então isso te agrega muito valor. Aqui no próximo slide. Aqui, reforçando, né, os 3 pontos que eu havia dito, né, o poder do 1. O que seria o poder do 1, né? É você ter o poder de ter um único agente, uma única política, uma única interface, uma única licença e um único fornecedor. Ou seja, em um único console, um único local de gerenciamento, né, de segurança da informação para sua empresa, você tem a capacidade, né, de proteger todas as áreas necessárias, né, com gestão e segurança. Então, eu só preciso apenas de um único agente instalado no dispositivo final e um único painel para aplicar, por exemplo, o backup, disaster recovery, o EDR, o anti-malware, né? Entre outras tecnologias. Aqui é um overview dos produtos que atualmente a plataforma ela entrega. Então, aqui em cima, vocês podem ver, né, uma plataforma, um agente, um único plano de proteção, e ele é baseado no NIST, né, o framework NIST, melhores práticas de segurança da informação. Então, a plataforma ela é pensada em cima do NIST, tá?
Então, ela trabalha pensando em governança, identificação, proteção, detectar, responder e recuperar. Então, é uma plataforma pensada ali em todos os aspectos niche, né, de melhores práticas. Então, a plataforma vai desde backup, né, backup avançado, a disaster recovery, vai também a EDR, que seria a proteção anti-malware, anti-ransomware, o XDR, né, que seria uma extensão do EDR, porém com integrações, né, a nível de rede, e-mail e... Pessoal, só um minutinho, de verdade. Hoje eu acabei acordando um pouco ruim da garganta, então me perdoem, tá? Então temos aí o XDR, né, o XDR, que seria uma extensão do EDR, onde eu tenho a capacidade ali de integrações até a nível de rede, com firewalls ou até mesmo com e-mail, plataforma 365, MDR, que é ter uma equipe 24/7 monitorando seu ambiente, tratando os assim, incidentes que ocorrem, né? Temos o SaaS, né? Que seria a proteção de e-mail, 7 camadas, proteção a aplicativos em nuvem, como o Microsoft 365, treinamento e conscientização, né? Para empresas, ou seja, um treinamento onde você pode aplicar aos colaboradores da empresa para fazer uma conscientização, né? Referente à segurança da informação, como identificar um phishing, entre outros aspectos, né? Segurança da informação, manter o computador sempre bloqueado quando sai em frente o equipamento. Então, são treinos, né? Então, ele abrange essa área aqui também. O RMM, a capacidade de você gerenciar a máquina, né? O servidor, ou a estação de trabalho, ou o seu próprio tenant, Microsoft 365, e um único painel. Tudo isso aqui que eu estou falando, né, é em um único painel. Esse daí seria o poder do um. Então, é, essa, é, essa visão, né, de você ter todos os seus recursos de segurança da informação em um único local, isso traz um benefício muito grande para a empresa, tanto na parte de análise, né? É, análise de incidentes, né? Segurança da informação, assim também como um panorama geral da empresa, de como a empresa está se comportando, né? Temos parte PSA, eu acredito que não entre no mérito aqui, mas seria para automações de tickets, né, direto da plataforma também. Se você tem um, se você tem uma equipe de suporte que quer ter integrado um helpdesk junto à plataforma da Acronis, é possível também. Aqui no próximo slide, funcionalidades incluídas de segurança. Aqui eu vou comentar sobre algumas, tá? Não todas, mas específicos para a parte de segurança, que são informações importantes, né? Que tenham em mente ali quando a gente fala de um ambiente corporativo. Aqui temos o CyberFit Score. Ele nada mais é que uma verificação que é feita na máquina, uma verificação mais superficial, não é uma verificação extensa de vulnerabilidades, embora tenha também, e eu vou comentar aqui nos próximos slides, mas o CyberFit Score, ele abrange ali a verificação para verificar se a máquina está com anti-malware, se ela está fazendo backup, se tem firewall habilitado, se a criptografia do disco está habilitada, né? Se tem algum BitLocker, alguma informação ali importante na máquina que está criptografada, se possui algum software de VPN instalado ou configurado, e se o protocolo de autenticação, né, proprietário da Microsoft é NTLM,
LM está habilitado também. Então, ele faz toda uma varredura em todos os dispositivos da sua empresa e traz, né, ali um score por máquina, né, e ele vai te falar como está a sua empresa, se ela está com antivírus, se não está. Então, é um recurso bacana que pode ser utilizado, e você passa a ter um panorama bacana da empresa. Só de bater o olho já sabe se ela está bem ou não, se uma máquina está ok ou não. Aqui temos também a avaliação de vulnerabilidades, né? Isso daqui é muito importante para o ambiente corporativo, porque um grande problema também, né? Que eu acredito que não seja algo, como que eu posso dizer, não seja algo simples, né? De se ter em um único local todas essas informações, seria um inventário de software, né? E vulnerabilidades. Então, você ter em um único local uma avaliação de vulnerabilidades, né? Essa sim é uma avaliação de vulnerabilidades mais extensa, em um único local, te falando se a aplicação X ou se o seu sistema operacional Windows está habilitado, né? Se tem atualização para ser feita no Windows, né? Se a vulnerabilidade ela é crítica ou não, se é se ela é algo prejudicial para a sua empresa, né? Porque toda vulnerabilidade que é encontrada ela é baseada em uma CVE, que é a identificação da vulnerabilidade encontrada. Então, aqui nessa avaliação de vulnerabilidades, nós temos algumas aplicações, né, de mercado, como Adobe, Oracle, Java, que não está descrito, mas são mais de 350 aplicações que são compatíveis com essa vulnerabilidade, não somente o Windows. Então, você em um único local, você tem a capacidade de verificar, né, as vulnerabilidades existentes nas máquinas dos seus usuários finais ou servidores também. É importante dizer que a ferramenta, ela não só te traz a vulnerabilidade, mas também te traz como arrumar essa vulnerabilidade. Isso é muito importante. E também de forma automática. Você pode enviar ao dispositivo que ele faça essa correção da vulnerabilidade encontrada no dispositivo. Isso é um ponto muito importante. Autodefesa, eu acredito que seja de extrema importância, né? A autodefesa, porque normalmente, os softwares de segurança, né, ele está ali para proteger o dispositivo, para proteger o workload, o sistema operacional, as aplicações. Mas a proteção, ela tem que começar desde o próprio agente. Então, se o próprio agente não se monitora para ver se se ele está íntegro, né, isso é um problema, porque o foco principal pode ser do atacante, o próprio agente, onde ele passa a ter controle do agente, desabilita a proteção e, bom, basicamente o restante é restante, né? Uma vez que já não tem mais software de segurança, o cyber-atacante já tem acesso à máquina. Então, é muito importante aqui o agente, então, ele tem a proteção ali, autoproteção, ele é iniciado antes dos serviços do próprio Windows, do próprio sistema operacional, e aqui ele põe um add-on, né, que ele tem proteção prioritária com aplicativos de colaboração, como Microsoft Teams, Zoom, Skype, Webex, né. Essa informação é importante porque enquanto você está em uma conversação com Teams ou uma aplicação aberta, existe uma integração da ferramenta com esses canais de comunicações, que garante essa segurança em tempo real. Detecção com base em comportamento, né? Aqui a gente já começa a falar um pouquinho mais ali de algo que faz mais sentido para da parte do EDR, né? Um fator muito importante do EDR, né? Que é a heurística comportamental, né? O que que acontece? Hoje, atualmente, as tecnologias de anti-malware, né, tradicionais,
elas trabalham basicamente com, é, claro que vários outros métodos, mas como principal, como assinatura digital de arquivos. Então, uma vez sincronizado com o banco de dados do seu provedor de segurança, né? Seja a Crone, seja a Kaspersky, Bitdefender ou a empresa que seja, né? A própria Microsoft, com o Windows Defender, é feita uma atualização da base de conhecimentos de ameaças já existentes e detectadas para que o antivírus ele chegue no, no, no objetivo final, né, de detectar aquele tipo de ameaça já descoberto anteriormente e bloquear na máquina. Esse tipo de mecanismo, hoje em dia, para ataques mais sofisticados, trabalham em nível de memória, né? Ou seja, eu não tenho uma assinatura digital do arquivo, eu não tenho um arquivo executável sendo executado na máquina. Seja um script, é, vou dar um exemplo aqui, é um pouco mais técnico, mas o que acontece? Quando eu executo um script, por exemplo, no CMD, ou um cyber-atacante executa o script no CMD, o anti-malware convencional vai verificar o, a assinatura digital do CMD. O CMD ele é um arquivo é, é, assinado digitalmente pela Microsoft, ele é limpo, né? Então, o anti-malware não vai bloquear, porque o CMD é limpo. Porém, o processo que está sendo executado dentro do CMD, o comportamento dele é algo malicioso, né? Algo que é maligno para a máquina. Então, aí que entra a heurística comportamental, é onde ela analisa o comportamento daquela aplicação, dos processos, o que está fazendo, se está abrindo arquivo, se está criptografando, se está fazendo comunicação com a internet. Então, isso é muito importante, tá? A heurística comportamental está presente aí nos anti-malwares, né? Aqui ele comenta de malware polimórfico, né? Ofuscado. Não, um malware polimórfico, basicamente, é aquele malware que se molda, né? Ele vai se modificando, ele é feito para isso, né? Uma hora ele está de uma forma, uma hora ele faz um processo, uma hora ele faz outro. Ele vai se alterando justamente para que os antivírus convencionais não sejam capazes de detectar. Então, é somente com uma detecção com base em comportamento heurístico, né? Análise heurística, né? É capaz de detectar esse tipo de incidente. Aqui é um ponto bacana de se comentar, né? Controle de dispositivos. Eu acredito que esse módulo, né, de controle de dispositivos, ele é muito importante para as empresas. Vou colocar uma situação aqui, onde, por exemplo, eu tenho 100 computadores na minha empresa, só um exemplo, né? E, assim, 100 computadores já é uma tarefa considerável ali para se gerenciar esses computadores, né? Esses endpoints. E, assim, o que pode acontecer é, por exemplo, tem 10 pessoas dentro da empresa desses 100 que estão utilizando pendrive particular de casa ou fazendo acesso remoto que não deveria, utilizando impressora de casa que não deveria ou algo do gênero, né? E, basicamente, você tem a capacidade com esse módulo, né, o mesmo agente, de bloquear esse tipo de coisas, né? Por exemplo, vou dar o exemplo do USB. Eu não quero que arquivos não, perdão, pendrives que não sejam homologados pela minha empresa não se conectem ao computador, né? Então, eu posso sim fazer uma lista com 10 pendrives que a minha empresa ela permite a conexão no computador, né? Seja de forma criptografada, tudo bem configurado, estruturado. Porém, se a pessoa colocar um pendrive que não esteja nessa lista, vai ser negado, ou seja, a pessoa não passa a ter acesso. Então, com esse tipo de controle, a gente passa a fechar uma porta, né, muito grande aí para possíveis
possíveis incidentes, né, que possam ocorrer através de arquivos maliciosos que sejam transferidos através de USBs, por exemplo. Senhores, se tiver alguma dúvida, tem a opção aqui PIR, pode perguntar, tá bom? Estou aqui à disposição. Acronis Cyber Protect Cloud, pacote avançado de segurança EDR. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais do EDR mesmo, né? Aqui são uma das principais funcionalidades que o plano de proteção na plataforma Acronis oferece com o EDR, tá? Não necessariamente todos os itens aqui são necessários para que o EDR funcione, tá? Mas grande maioria. Proteção ativa entra na questão de anti-ransomware, cryptominers, né? Criptomineração, processos que mineram Bitcoin, antivírus, anti-malware com assinatura local, como havia comentado. Eu acredito que vai ter um item específico para isso. Em tempo real, filtragem de URL, você tem a capacidade de controlar o tráfego de rede que está ocorrendo na máquina. Gerenciamento de firewall e antivírus do Windows. Então, com a ferramenta, você não precisa ficar indo manualmente na máquina, verificar se o Windows Defender está trabalhando ou não, ou se o firewall do Windows está habilitado ou não, através de um único local, um único painel. Você tem esse tipo de gerência, né? É muito importante. Varredura de backup na nuvem, Acronis. Esse daqui é um item que eu acredito que vai ser comentado um pouquinho mais para frente, tá? Aqui nos slides. Mas é você ter a capacidade de escanear o conteúdo do seu backup feito para a nuvem e saber se o conteúdo que está na nuvem também está seguro. Recuperação segura, também, lista de permissões corporativas, vou comentar mais para frente, limpeza remota também mais para frente, backup forense é um recurso também habilitado, porém eu acho que não está na apresentação, mas com essa licença, caso você tenha o backup, né, ali para um servidor, é possível fazer backup forense com metadados dos arquivos, né, em memória, o dump da memória no momento. O EDR e o XDR não está aqui também. Aqui a gente fala da proteção ativa, né? Então, já comentei um pouquinho, mas a proteção ativa ela é muito importante porque ela é responsável ali por bloquear as modificações ou criptografias não autorizadas no computador, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um arquivo, né? Eu não sei se todos conhecem ransomware, acredito que sim, mas uma breve explicação do ransomware. Ransomware eu diria que é o pior vírus possível para se pegar, é o pior malware possível para se obter. Basicamente, como que funciona? É executado um agente ou um executável na máquina do cliente, de alguma forma chega isso através de um phishing, de um e-mail ou algo do gênero, a pessoa vai lá e clica, e automaticamente as informações começam a ser criptografadas, ou seja, seus dados, PDF, e-mail, começa a criptografar tudo. O que é a criptografia, né? Basicamente, de forma leiga, é você embaralhar todos os dados, ou seja, tudo que estava ali você não tem mais acesso, a menos que você tenha a senha para desembaralhar as informações presentes ali no arquivo de criptografia. E Com vale isso, lembrar também, né? né, João? Só metendo o dedo um pouquinho aqui, vale lembrar também que o ransomware, ele além de ser extremamente agressivo, ele é conhecido como sequestrador de dados, né? Então, quando você é vítima desse tipo de ataque, sua organização, além de ficar exposto aos dados que possam vazar, porque no momento que você sofre esse ataque, o ransomware, na verdade, ele já estava no seu ambiente de rede há pelo menos 6 meses, segundo os últimos estudos internacionais. Então, ele fica dentro do seu ambiente de TI pelo menos ali 6 meses, só monitorando todas as informações e fazendo o seguinte, mandando essas informações para fora. Então, quando ele faz esse ataque,
ele é conhecido como sequestrador de dados porque você simplesmente pode falar, fazer o seguinte, falar, "Olha, eu tenho backup, então não vou negociar com o criminoso, eu vou apagar, vou formatar meu servidor, vou formatar meu ambiente e vou instalar tudo de novo e volto o backup, e tá tudo bem. Aí que você se engana. Ele já capturou todas as informações, inclusive dependendo do tipo da empresa, informações sensíveis, né? Estou falando aí de empresas no ramo de saúde, que trata ali com dados muito sensíveis. Quando acontece isso, ele vai extorquir você, ele vai, ele vai extorquir você por conta do que ele tem já os dados, e ele pode expor isso na internet, ou na dark web, na deep web, mas ele vai expor isso e te extorquir a você pagar o resgate aí dos seus dados, tá? É isso aí, João, pode continuar, meu amigo. Perfeito, isso aí, Fábio. Bom, então o ransomware, né? Ele tem essa característica que o Fábio acabou de comentar, que é de sequestrar os dados, né? Basicamente, você perde acesso aos seus dados e o cybercriminoso pede uma recompensa. Normalmente, você paga em Bitcoin, moeda digital, né? Que é não rastreável. Porém, assim, pagar não há garantia de nada. Então, é, basicamente, você pode pagar e ter a chave para restauração, como pode não ter. Então, a recomendação é que nunca nem se negocie com esse tipo nesse tipo de situação, tá? Então, vale reforçar que a proteção ativa, ela reforça isso, tá? A questão de ransomware, ela tem com base em abordagem heurística, comportamental, e na lista de permissões, essa lista de permissões eu vou comentar um pouquinho mais para frente, que ela é bem interessante, tá? Proteção ativa, ainda estamos no mesmo tópico. A proteção ativa, ela também contribui com a criptomineração. Não sei se todos conhecem, mas criptomineração é basicamente aquele e-mail ou site que você abriu, baixou um arquivinho, executou e naquele momento você achou que ele ia fazer a tarefa que você gostaria que ele fizesse, né? Abrisse o software ou instalasse o software que você gostaria naquele momento. No entanto, ele instalou ali um famoso backdoor, né? Um agentezinho que fica rodando na sua máquina. E basicamente, esse tipo de ataque consiste em que ele normalmente não traz, não prejudica a, a, a máquina em si, a informação em si, mas ele utiliza o poder computacional da sua máquina, ou seja, processamento, memória RAM, placa de vídeo, se houver, né? Então, ele utiliza esse recurso para quê? Para minerar moedas digitais, como Bitcoin, Ethereum, entre outras, né? Então, isso, a proteção ativa, ela contempla esse tipo de proteção, então ela fica ali em cima de, de agentes, né, que estão minerando moedas digitais para cybercriminosos. E também temos ali o ataques à pasta de rede ao lado do servidor. Acredito que muitas empresas hoje utilizam, tá? Comumente utilizados o famoso barra-barra, né? O acesso ao servidor, a pastinha da rede, um departamento. Então, quando instalado esse agente na estação do usuário final, a pasta do servidor ela também não fica de fora da proteção. Então, qualquer conexão com o servidor, que seja um barra-barra ou a pastinha da rede, ela também vai estar sendo protegida automaticamente, dentro dos acessos que o computador tiver àquela pasta. Detecção baseada em assinatura local, foi o que eu havia comentado há pouco tempo atrás, que os antivírus convencionais, né, eles utilizam da detecção baseada em assinatura local, que é basicamente o quê, né? Eu tenho uma base de conhecimento de tudo que já foi detectado, tudo que é maligno, em cloud. Eu faço uma cópia daquilo para a minha estação local, né, com baseada em assinatura local, e com isso, né, o meu antivírus ele passa a funcionar offline.
né? Então, se o meu dispositivo estiver fora da internet, ele vai ser capaz de barrar as ameaças que ele já tem conhecimento, as últimas ameaças que foram replicadas para o meu dispositivo local. Então, isso daí é bem legal, porém, isso daí fica limitado, né, a ameaças que já foram previamente identificadas. Onde que entra o EDR, né? O EDR seria um complemento, ele seria a análise heurística ali do comportamento da máquina. Então, a assinatura local seria algo que ele já conhece. Então, digamos assim, que se alguém desenvolver um vírus novo, algum malware novo, daqui 4 horas e a minha máquina está offline, eu peguei aquele vírus novo, coloquei em um pendrive e o meu plano de proteção de controle de dispositivos, né, o pendrive não está habilitado, eu peguei aquele pendrive e espetei no meu computador, ele não tem conhecimento, né, sobre aquele malware que eu acabei de desenvolver. Então, é nesse ponto que a proteção e a assinatura local, ela trabalha, né? Ela tem o seu conhecimento, o último conhecimento disponível, porém o EDR que entra em ação e verifica com análises heurísticas e verifica o comportamento daquele software, se é malicioso ou não. Filtragem de URL ele é muito importante para que o EDR funcione. Aliás, sem ele não funciona o EDR. O que seria filtragem de URL, né? Basicamente, o agente de proteção ele verifica, né, tudo que está ocorrendo na máquina, todos os processos que estão sendo executados e os processos que fazem acesso à internet, para fazer a correlação de eventos, né? E o EDR nada mais é que uma correlação de eventos que ocorre ali na estação de trabalho. Ele utiliza dos processos que fazem contato com a internet e verifica no seu banco de dados, né, de listas maliciosas ou não, e da lista com permissões ou não permitidas, né, e ele determina se aquele site é malicioso ou não, fazendo o bloqueio ou a liberação daquele acesso, né, ao site. É importante dizer também que esse recurso ele não se limita somente ao EDR, você também pode utilizar ele como um recurso da sua empresa, né? Às vezes, na empresa, muito comumente, vai ser utilizado o proxy para limitar o tipo de acesso, né, aos usuários a determinados sites dentro da empresa. Porém, o que acontece muitas das vezes é quando o usuário vai de home office, sai da empresa, está em uma outra rede, ele sai dessa regrinha do firewall, né? Ali da sua rede em si que está protegida. Então, essas estações de trabalho, eu posso dizer, por exemplo, que elas não podem acessar o facebook.com, não podem acessar sites de conteúdo adulto, né? Então, aqui a gente tem o banco de dados, o URL House, né? E inclui o Google Safe Browsing, que é exatamente uma lista pré-categorizada, né? Inclusive com categorias de tipo de bloqueios, né, que é possível aplicar para essas estações de trabalho. Ô, João, eu queria deixar claro aqui, acho que é importante dizer, né? Apesar de essa ferramenta ser uma excelente solução para bloquear links de acessos infectados, tá? Jamais pode se confundir com um firewall, tá? É, Sim, são, são ferramentas com funções diferentes, tá? Eles trabalham em camadas de proteções diferentes, tá? Então, é muito importante ressaltar esta informação, tá? exato, exato. Muito bem colocado. É, a filtragem de URL, ela é um recurso que pode ser utilizado, mas não substitui o firewall, como o Fábio havia dito. Varredores de backup na nuvem, esse item aqui é interessante, ele faz parte do plano de proteção EDR, não necessariamente ele é o EDR em si, porém, se você já está na plataforma e faz backup do seu servidor, da sua máquina ou algo do tipo, né,
que acontece? Na nuvem da Acronis, ali no data center da Acronis, onde está o seu backup armazenado, basicamente você consegue fazer uma verificação de anti-malware em cima do conteúdo que você fez o backup. Por que isso é útil, né? Se o meu servidor, minha estação de trabalho já está com antivírus, eu acabei de fazer backup, já estava protegido. Sim, já estava protegido. Mas para ameaças, né, que por ser, assim dizer, muito recentes e foram desenvolvidas em etapas, né? Nesse presente momento, por exemplo, eu baixei um arquivo que é parcialmente malicioso. O anti-malware não detectou e o EDR não detectou a presença hoje, porque em nenhum local do mundo foi analisado e identificado como possível ameaça aquele documento, porque ele não representava ameaça naquele momento. Então, eu fiz backup com aquele arquivo e mandei para a nuvem, né? No dia de amanhã, aquele arquivo se classificou como um possível malware, um possível malfeitor ali para o sistema operacional, né? O que vai acontecer é que na verificação em nuvem, quando você fez o backup lá 7 dias atrás, 10 dias atrás, quando não existia esse conhecimento sobre essa possível ameaça, no backup ele vai ser escaneado e vai ser limpo, né, o seu backup ali com a possível ameaça que foi feito backup naquele momento. Obviamente, o agente que já está instalado em tempo real em execução, né, ele já vai fazer o trabalho também ali na estação de trabalho. No entanto, isso não se limita somente à estação que está operante, e sim aos backups que foram feitos anteriormente. Recuperação segura, isso daqui é muito interessante também para quem tem backup em nuvem, né? Junto na mesma plataforma, com a proteção avançada do EDR, você, na hora de fazer a recuperação, você também consegue verificar os arquivos, né? Verificar se tem algum malware, né? Alguma coisa maliciosa no backup que você está recuperando direto da nuvem. Isso daí também é bem útil. Às vezes você não fez a verificação quando estava em nuvem, mas você quer fazer a recuperação segura. Você verifica na hora da recuperação. Isso é um ponto também muito bacana. Listas de permissão corporativas. Hoje em dia, eu acredito que seja normal, né? Independente da solução, seja Acronis, seja Kaspersky, Bitdefender, o que seja, né? Nós temos uma taxa grande, né, de falso positivo no quesito de aplicações que foram desenvolvidas internamente e talvez não nas melhores práticas, né, de desenvolvimento de mercado, por exemplo, com assinaturas digitais para os arquivos de desenvolvimento. Então, esses arquivos, né, podem ser interpretados como possível malware, arquivo malicioso, né, porque foi um desenvolvimento interno da empresa. Quando você tem um backup, né, de 2 ou mais máquinas já presente na sua empresa, isso é possível ser habilitado à lista de permissões corporativas, que é uma forma inteligente que ele escaneia os backups e entende se existe esse tipo de arquivo, esse tipo de software, né, na sua empresa e os cataloga com uma lista de permissões automáticas. Então, ele faz um mapeamento para você das suas aplicações com potencial, aí tem o nível de detecção heurística, né, padrão, baixo e alto. Então, ele vai te trazer essas informações e vai te ajudar a manter seu ambiente seguro sem paradas desnecessárias, né, para um sistema, para um navegador que é desenvolvido ou algo do gênero, né? Limpeza remota, isso daqui é um recurso também importante ali de segurança avançada para os dispositivos. Limpeza remota é basicamente um recurso que permite, né, em caso de perda ou roubo, né, perdi meu dispositivo, né, perdi meu notebook, perdi meu computador ou fui roubado, né, você tem a capacidade, você sabe que aquele equipamento perdeu, né, já era, digamos assim, né, não tem mais como voltar para suas mãos, né, ocorreu algo que está fora do seu controle. É possível, né, enviar um comando para a máquina fazer a deleção, a autodestruição, dos dados que estão presentes na máquina, não somente dados
documentos, né? O sistema operacional inteiro, ele vai limpar o disco inteiro, tá? É importante, tá? Embora tenha esse recurso, a máquina ela só vai ser deletada os arquivos a partir da primeira conexão com a internet. A máquina fez conexão com a internet, ela recebe o comando. Caso contrário, não. A máquina ela continua operando normalmente. Por isso que eu aproveito aqui também para reforçar a importância, né, da utilização de criptografia de disco nos dispositivos corporativos. É a utilização do BitLocker, por exemplo, né, onde você tem uma senha de criptografia, onde para acessar o seu dispositivo dispositivo Windows, né, você precisa de uma chave de criptografia para acessá-lo, né? Ou seja, os dados são embaraçados, né? São ilegíveis para leitura, a menos que a pessoa tenha a chave de recuperação. Isso é importante porque quando a pessoa abre o computador, ela vai estar na tela de login. Ela não tem a tela de login, não consegue alterar. O que pode acontecer é a pessoa tirar o armazenamento, o HD, o SSD e colocar um outro dispositivo. Só que ele vai se deparar com o BitLocker habilitado. Então, a criptografia ele não vai ter acesso aos dados. Então, é mais uma forma aí de prevenção. Verificação anti-malware de backups Microsoft 365. Isso daqui também é uma extensão da proteção às pessoas que fazem backup de aplicativos 365 na plataforma também. Na plataforma é possível fazer backup, por exemplo, de Microsoft Teams, é possível fazer backup de SharePoint, né, estrutura de SharePoint, de OneDrive, do Exchange, entre outras aplicações ali da família 365. E com a proteção avançada, com o licenciamento do EDR habilitado por Tenet, se você tem o plano de proteção, os backups, né, que são feitos do cloud to cloud, da sua nuvem da Microsoft para a sua nuvem da Acronis, eles são automaticamente escaneados, né, e te traz ali alerta se há algum malware ou se há algum arquivo ou uma URL que te encaminha para um site malicioso ou algo do gênero. Então, ele te traz esse recurso também. Aqui, falar um pouquinho do EDR em si mesmo, né? O que é o EDR, né? Plataforma de correlação de eventos. Bom, basicamente, o EDR, ele, como que eu posso dizer? Ele é uma camada adicional ali para o anti-malware. Tudo que o anti-malware não consegue detectar, o EDR consegue, né? Porque enquanto o antivírus convencional ele trabalha ali com base em assinatura digital de arquivos, em algumas análises ali kits, né, de análise já de ameaças pré-conhecidas, né? O EDR ele trabalha de uma forma um pouquinho diferente, né? Ele ele é capaz de fazer o correlacionamento de eventos dentro das máquinas e não só de uma única máquina, e sim do ambiente da empresa inteira. Ele entende que os processos que estão sendo executados naquele momento se conectam. Então, por exemplo, foi gerado um processo que gerou outro processo, que gerou mais outro processo, que alterou alguns arquivos de configuração do Windows. Ele é capaz de detectar esse tipo de eventos, né, correlacionar todos esses processos e tomar uma decisão sobre sobre esse correlacionamento de eventos. Então, ele vai além só de uma única análise do processo em si que está sendo executado. Ele correlaciona tudo que está sendo executado na máquina e com base ali na inteligência, né, aplicada pela Acronis ou pelo fabricante, né, desenvolveu, ele toma as devidas ações. Mas basicamente o EDR, ele é a capacidade de você investigar também o incidente, você saber o que aconteceu, como que aconteceu, quando aconteceu, e você poder dar uma resposta sobre isso, né? Então, não adianta só você ficar sabendo que aconteceu um incidente e você não ter a capacidade de resolver esse incidente. Então, o EDR ele te traz essa capacidade aí de resolver o incidente.
Aqui são alguns números, tá? De instituições. Isso daqui são números de pesquisas reais, tá? Então, tudo que está aqui são números reais que eu consegui trazer aqui para vocês. Prevenção nem sempre é suficiente. Então, aqui ele diz que 80% das violações usam malwares novos ou previamente desconhecidos. Ou seja, entra naquela questão de malwares, né, vírus que estão sendo desenvolvidos a todo momento. A pessoa que acabou de desenvolver um vírus agora, a aplicação de segurança, ela tem que ser capaz de detectar essa ameaça mesmo que ela não seja conhecida ainda. Então, é, o nível de complexidade acaba sendo um pouquinho maior ali para o anti-malware convencional conseguir detectar esse tipo de incidente. Ali ele diz mais de 500 mil novas ameaças são geradas por dia, então é uma quantidade bem grande, tá? Lembrando que alguns dos números aqui de pesquisas que eu consegui são 2020, 2021, tá? Então, provavelmente esse número deve ter aumentado com certeza. Tem tecnologias de detecção, né? Serve para ameaças que contornam as camadas de prevenção. Então, se você não consegue detectar algo, você não tem visibilidade sobre o que está acontecendo na máquina, né? O que está acontecendo com o seu ambiente. Remediação é complexa, aqui ele põe um exemplo, né? 287 dias, identificar e conter violações em média. Então, quando você não tem um ODR, você não tem como responder sobre um incidente de forma imediata, saber o que houve, você precisa fazer investigação, verificar como e o que ocorreu. Então, isso leva tempo, né? Para ser investigado e trazer uma resolutiva, né? 70% das empresas de segurança barra TI, dificuldades, não há uma visão comum dos aplicativos ativos, né? Então, a ferramenta ela também vai te trazer uma visão dos aplicativos instalados nas estações ativos, né? Que estão executando naquele exato momento. Ameaça não remediada. Os adversários podem retornar à vontade. Ou seja, se você detectou, se você teve um incidente, né, ali, segurança, teve algo, né, que gerou um incidente e você não teve a capacidade de resolver aquele incidente, ou seja, você não corrigiu a brecha, o cyberatacante ele pode voltar a hora que ele bem entender ali naquela mesma brecha, né? Ele já sabe que é existente, ou seja, pode ficar monitorando, coletando informações da máquina. Então, por isso é importante o EDR. A conformidade é essencial. Em alguns regulamentos existe que exigem a comunicação de incidentes, né? Como a LGPD, o Fábio pode até falar um pouquinho melhor disso, né? Que quando ocorre algum incidente de segurança da informação na empresa, e há vazamento de dados sensíveis, né? Principalmente informações pessoais, você tem que ir a público, aí o Fábio pode me corrigir, na NPD, né? Para fazer essa divulgação de que houve um incidente de segurança da informação. Então, o EDR também te traz Só essa capacidade de resposta. legal. Só falando na questão da LGPD, né? A LGPD em si, ela não especifica exatamente 72 horas, tá? O que ela coloca na lei é um prazo razoável de comunicação, tanto para a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quanto para seus titulares. Porém, na ANPD, sim, ela recomenda que esse prazo razoável ela não seja superior a 72 horas. Então, por isso, justificando aqui 72 horas, tá? Maravilha. Augusto, eu vi que você está com a mão levantada. Tem alguma pergunta? Olá, João. Temos algumas perguntas aqui dos participantes. Só me Legal. apresentando rapidamente, eu sou o Augusto, analista de segurança da informação aqui na Sanvit. Eu vou ler a pergunta aqui dos participantes, começando pela primeira aqui do Matheus Levi. EDR é solução para todo tipo de empresa ou só faz sentido em ambientes maiores com equipes de segurança dedicadas, João?
Para todo tipo de empresa, tá? O EDR, na verdade, ele está deixando de ser algo, um adicional, né? E algo essencial hoje em dia. Hoje é extremamente recomendado que você tenha o EDR, até porque você tem a capacidade de responder sobre um incidente e saber o que está acontecendo com a sua empresa, coisa que o antivírus convencional ele não é capaz de trazer esse tipo de número, né? Então, cada vez mais vai se tornar algo essencial, vai fazer parte, né? Talvez possa estar equivocado, mas vai existir um momento que não vai mais ter antivírus sem EDR, em algum momento. Eu confio nessa linha, tá, João? Acho que já está seguindo para isso, tá? Você vê que os maiores players, Sim, todos já têm o EDR ali como um módulo adicional. Porém, é importante dizer que ainda é comercial, então, enquanto puder, o pessoal poder explorar, ganhar dinheiro como módulo adicional, isso vai acontecer. Mas vai ter um momento que isso vai convergir para ser um único produto, né? Então não vai ter mais antivírus normal, já vai estar com o módulo. João, eu gostei muito é, daquele exemplo que você deu, tá? É, de eu colocar uma câmera no muro, lembra que você falou? Eu achei que isso é pertinente agora. sim. É uma analogia. O que o Fábio está dizendo, pessoal, é uma analogia que eu tinha feito mais cedo, né, com o Fábio, que é o que é o EDR, né? Porque o EDR não é um anti-malware, né? A gente imagina um cenário assim, né? Eu tenho um ambiente e eu tenho uma porta. Eu coloquei uma porta e tranquei a porta, né? Digamos que o anti-malware seja a porta, né? Então, se vir alguém com umas intenções de tentar abrir a porta, vai ver que está trancada, né? Até aí tudo bem. Agora, se é algo mais sofisticado, a pessoa chega com uma escada ou algo do gênero e pula o muro, né? Ou entra pelas portas do fundo, né? O anti-malware convencional ali, que seria a porta, não barrou, a pessoa entrou. Porém, quem seria o EDR? O EDR seria a câmera de vigilância, a qual está vendo o que está acontecendo na máquina e ela aciona, né? Por exemplo, a polícia, ou no caso, os alertas, e com o fluxo, né, eu vou logo em seguida comentar, vai ter aqui um slide também, com o fluxo já para automático, né, ele já faz a tratativa do incidente. Então, o EDR seria o auxiliar do antivírus, né, o que o antivírus não dá, o EDR pega. Legal. E Matheus, né, o Augusto que fez essa pergunta, obrigado aí Isso pela mesmo. pergunta, pela excelente observação. Acho que Sim, o anti-malware, né, infelizmente, nós ainda nos deparamos com empresas que utilizam, primeiro, o ambiente sem antivírus, sem anti-malware, e aí, principalmente, aqueles anti-malwares gratuitos, tá? O que eu quero dizer aqui, deixar bem claro, que não existe almoço de graça. Ou seja, se você não está pagando nada, talvez você seja o preço aí do custo, tá? Com informações, com bombardeado com phishing, né? Marketing, e-mails que você não precisaria receber, tá? Então, não existe almoço de graça. Empresas hoje, nem que seja pequenininha, pode ser uma empresa com um computador, com dois computadores, um escritório, deve pensar em tecnologia em segurança da informação como um ativo de segurança e também como competitividade para que você sobressaia perante outras pessoas que não tenham isso, né? Imaginem hoje você ter o custo não só do impacto de ser vítima de um ransomware, por exemplo, mas também com a reputação da sua empresa, né, a má reputação da sua empresa que vier ao público, né? Então, você demora anos para construir uma empresa, um nome, uma marca, e em questão de pouco tempo você tem tudo isso jogado fora por conta de uma não observância ali de uma segurança da informação. João, só para alertar e ficar aqui também, nosso horário já são 11h15, então falta poucos slides para você dar uma acelerada, para a sim. gente ser britânicos aqui e cumprir
nosso webinar certinho e também complementar. O Augusto falou que tem mais alguma pergunta, né? Tem sim. Quer fazer agora? Já, João? O que você acha? Já fazer, já. Pode sim. Manda lá, Augusto, quem que é o próximo? Continuando, mais uma pergunta aqui do Matheus Levi. Ele falou justamente sobre isso. Já tem um antivírus e firewall. O EDR é realmente necessário ou é um gasto a mais? Excelente pergunta também. O antivírus depende do antivírus. É um antivírus convencional, porque mesmo que você tenha um firewall, mesmo que ele abranja 7 camadas ali de rede, né? E você tenha um anti-malware, você tem, por exemplo, exatamente aqui como está no slide, uma conformidade, né? Que o seu antivírus convencional não esteja tratando, né? Você teve um incidente de segurança da informação, como você responde, né? Esse incidente de segurança da informação, você vai ter um tempo muito alto para ter uma resposta sobre o incidente, ou você não vai ter números, né, do seu ambiente para tratar, né, ali o, os incidentes que estão acontecendo na sua empresa, né, porque o anti-malware, ele basicamente ele te dá informação de bloqueado ou não bloqueado, quarentena ou não quarentena, né. O EDR ele te dá muito mais do que isso, né? Vai ter até um slide que vai falar sobre isso, né? O que o EDR te traz, né? De informação. Eu acredito que a informação ali, por mais que você tenha um firewall e tenha um anti-malware, né? Que seja um anti-malware tradicional, não, eu acho ainda essencial, sim, O que para o dá ambiente. o que dá para salientar aqui, deixar uma dica para todos, até estou vendo que tem pessoas aqui que eu conheço, né, no webinar, é, é importante deixar claro que o investimento que você tem é proporcional ao risco que você corre, tá? Então, qual que é a sua preocupação com seus clientes, com seus fornecedores, com seus colaboradores? Porque um ataque, mesmo que seja uma empresa pequena, ele vai parar essa cadeia de fornecimento, né? Você é apenas uma empresa que você compra e você vende. Então, você faz parte de uma cadeia de fornecimento aqui. Então, o investimento que você precisa ter em mente é essa análise de, primeira coisa, como é que eu estou hoje? Como é que está meu ambiente? Eu estou realmente seguro? Os mecanismos de defesa que eu tenho estão me protegendo? Eu tenho diagnóstico, relatórios disso? Então, isso é uma pergunta que você deve responder para poder ver se realmente faz sentido, tá? O EDR hoje é uma solução complementar essencial para um diagnóstico e previsão ali de correlação que o João falou um pouco mais cedo, de linha, né? Se a gente for fazer uma linha de infecção, por onde foi, que horas que foi, quais os processos que foram atingidos, por onde que está vindo, né? Como eu falei um pouco antes, o ransom ele fica pelo menos 6 meses dentro da sua empresa antes dele atacar e travar todos e bloquear todos os seus computadores, tá? Então, qual que é o planejamento, tá? É você ver a sua real necessidade e hoje, gente, a gente não tem mais desculpa para dizer que eu não sabia que eu estava desprotegido, eu não sabia. Hoje não tem mais essa relação. Hoje você é empresário, você é dono de negócio, você é um diretor, é um CEO, você tem que ter isso como essência dentro do seu planejamento estratégico. Você precisa investir em segurança da informação, porque a briga é injusta. Enquanto nós estamos correndo atrás de bloquear um vírus, alguma coisa, uma pesquisa recente nos trouxe que por dia são criados mais de 500 mil variações de vírus. Você imagine você dormir hoje, tá? Na sua casa, com o seu antivírus atualizadíssimo, 11 horas da noite eu atualizei, aí tem assim, lá do outro do mundo, né, existe aí os japonesinhos, chinesinhos, as pessoazinhas que ficam ali desenvolvendo, os hackerzinhos ficam desenvolvendo, eles não param. E aí sai um vírus novo, o seu antivírus, por mais atualizado que está, esse tipo de característica chama de zero day, né, de ataque do dia zero,
Ou seja, você está atualizado, mas lá do outro lado do mundo já saiu um vírus que o seu antivírus ele não corresponde, ele não conhece esse antídoto, ele vai ser infectado e você vai ser invadido. Tá? Então, essa dica que eu posso deixar para vocês. Tá bom, João? Tem mais alguma Maravilha. aí, Augusto? Temos mais 3 perguntas aqui, Fábio. Tá, então vou fazer o seguinte, tá? João, termina seus slides, a gente libera o pessoal aqui, temos mais 10 minutos, tá? Então adianta, João, ali 5 minutinhos, a gente responde essas 5 perguntas. Pode ser assim, Augusto? Pode sim. Legal, obrigado. Vamos lá, Perfeito. João. Maravilha. Bom, aqui, nesse próximo slide aqui, é o mecanismo de detecção do endpoint multicamadas, né? E a gente já está falando de algo mais proprietário da Acronis, né? Não que não existem outros desenvolvedores, mas aqui é como mais ou menos funcionam as camadas que uma ameaça tem que passar até ela ter sucesso, né? Ali na máquina, o objetivo do, do hacker ou da pessoa mal intencionada. Então, a gente tem a camada de anti-ransomware, né? Ali, proteção contra a criptografia, né? A filtragem de URL impede ataques ao navegador, né? Prevenção de exploração, a URL que a gente havia comentado. Prevenção de exploração é uma camada de proteção, né? Então, ele vai te proteger contra a exploração de permissões ou algo do gênero, né? Elevações. Detecção baseada em assinatura, o antivírus comum, né? Verificado na base de conhecimentos que já existe. Análise de reputação na nuvem. Então, a tecnologia da Cross também, ela utiliza de outros motores, né? Digamos assim, de outros motores de segurança da informação. É uma base, né? Para determinar se a reputação daquele arquivo é bom ou não. Um exemplo que eu dou é o vírus total, né? Não sei se todos conhecem o site. O Augusto acho que tem acesso ao site. Se puder compartilhar até no chat aqui, Augusto. É interessantíssimo, tá? Verificação do mecanismo anti-malware. Então, ele tem um mecanismo de anti-malware, ele tem que passar. Analisador estático baseado em IA. Isso daqui já é um dos diferenciais da Acronis. Tem um slide sobre isso, eu vou falar. Heurística de proteção de dados. Ele faz análise heurística, né? Então, a análise comportamental. Com proteção comportamental, ele faz a correlação. Varredura de áreas críticas em busca de ameaças sem arquivos, né? Isso daqui seria todas aquelas ameaças que não são executáveis, né? Não são arquivos no computador, mas sim scripts, algo que fica pendente em memória. Monitoramento e correlação de eventos. Então, ele junta tudo que foi coletado e faz a correlação de todos os eventos naquele exato momento. Aqui temos Copilot para Acronis EDR. Isso daqui é muito bacana para as empresas que às vezes não têm um analista de cibersegurança, né, ali específico, né, ali para te auxiliar naquele exato momento sobre o incidente. Então, ali no console da própria ferramenta, onde vocês podem ver aqui no cantinho o incidente, né, você pode conversar com uma inteligência artificial que foi treinada especificamente para isso, né, para te ajudar. Você pode fazer perguntas, receber conselhos aqui, né, ou ter uma lista de incidentes com detecções semelhantes. Então, ela vai te ajudar a tomar as decisões ali, você vai entender o porquê foi classificado como um incidente de segurança. Então, você tem ali, digamos assim, uma IA sênior ali, uma pessoa sênior para te ajudar no painel, né? Claro que, assim como toda IA, nem tudo é perfeito, né? Não posso dizer que é 100%, TI não existe 100%, então... mas é um recurso muito bacana que tem ajudado muitíssimo, até para você analisar em contexto geral incidentes, né? Relações entre máquinas, isso ajuda muito. Porque o EDR além do anti-malware, né? Digamos que a gente tem a parte da prevenção, o anti-malware, né? Ele basicamente ele é a prevenção. Ele, antes que execute o processo, antes que aconteça algo, ele barra ali a ameaça antes de qualquer outra coisa, né? No outro slide, a gente tem a detecção, que seria o EDR.
A detecção é tudo aquilo que está em execução, ou seja, não foi barrado pelo anti-malware, ou seja, foi executado ou está em execução. Então, o EDR ele trabalha nesse salto. Se o anti-malware não pegou antes de qualquer execução daquele software malicioso, o EDR vai pegar com base na detecção, né? Ele vai analisar os comportamentos ali que ocorrem, né, daquela execução, daquele processo, daquele específica conexão com a internet, um exemplo, e vai determinar se é maligno ou não, né? Então, digamos aqui que a gente tem a parte da prevenção, que é o anti-malware, e da detecção, que é o EDR, que faz essa parte. Anti-malware versus EDR, aqui a gente tem uma tabelinha, né? Bacana. Anti-malware versus EDR, foco, né? O anti-malware, que eu acho que deixa bem legal, bem claro, né? O que é de cada um ali, né? O foco do anti-malware é bloquear e prevenir ataques, né? Então ele mata ali o mal pela raiz antes que mesmo seja executado. O EDR é detecção e resposta pós-incidentes, né? Então o que acontece? A gente fala um incidente porque chegou a executar, né? Se ele foi mitigado ou não, aí é outra conversa, né? O EDR é justamente para pegar aquilo que o anti-malware não pegou e foi executado, foi gerado um processo, uma atividade, e aí sim foi feita a detecção e a mitigação do incidente. Tecnologia de detecção, o anti-malware detecta e bloqueia arquivos, processos ou comportamentos maliciosos conhecidos, ou seja, é, ele vai barrar tudo aquilo que já é conhecido, né? Ele não vai barrar algo que ele não conhece, né? Que saia muito fora do escopo, ataques mais sofisticados, né? O EDR não, ele detecta a intenção, ao correlacionar uma série de ações realizadas por invasor para alcançar o seu objetivo como sucesso. Ou seja, ele não se baseia só no conhecimento já previamente estabelecido para ele, né? Ele correlaciona vários e outros eventos, né? Processos que estão em execução na máquina para te dar a informação ali de detecção. Visibilidade sobre os ataques, né? O anti-malware é baixo, apenas ameaças detectadas e bloqueadas, ou seja, ele só vai te falar se foi bloqueado ou não e o porquê. Foi bloqueado é porque é malicioso, é porque é um trojan, é porque é um vírus, ele vai te trazer esse tipo de informação, né? O EDR, o nível de informação que ele te traz sobre um incidente, né? Aqui tá alguns exemplos. Como ele entrou, né? Como chegou aquele arquivo, por que executou, né? Como se escondeu os seus rastros, o que ele tentou fazer ali? Ele tentou criar um arquivinho, que ocorreu para gerar esse incidente, né? O que ele comprometeu? Teve violação de arquivos? Teve violação de configuração da máquina? Ele vai te trazer todas essas informações, quais arquivos foram corrompidos, quais arquivos foram alterados, né? Adulterados, né? E como se espalhou, caso tenha passado para outras máquinas, foi feita uma conexão para a internet, foi feita conexão para um certo IP, então ele vai te trazer esse tipo de informação sobre o seu incidente. Capacidade de resposta, né? O anti-malware bloqueia automaticamente processos maliciosos conhecidos e coloca ameaças em quarentena. Ele é feito para bloquear mesmo, né? Se é um malware conhecido, ele bloqueia. O EDR, né? Aqui ele já coloca aqui, fornece uma série de capacidades de resposta para conter o incidente no endpoint, investigar incidentes de segurança da informação e realizar remediação. O que seria isso, né? Ele faz o correlacionamento de eventos, ele identifica, né, esse correlacionamento. Você tem a capacidade de investigar toda essa correlação de eventos que ocorreu na máquina e através dessa investigação que você faz, né, você pode ter até aquele apoio da inteligência artificial que eu havia comentado para tomar esse tipo de decisão também, e você determina o que você vai fazer. É uma remediação, né? Por exemplo, se é um ransomware, né? A Acronis ela tem uma tecnologia, eu acabei até esquecendo de comentar lá no começo, é, que é proprietária, né? Em caso de ransomware, o que acontece? A aplicação, a proteção ativa, né? O que ela faz? Quando um arquivo vai ser criptografado,
todo arquivo que é criptografado, a controladora de disco, ela diz se o arquivo vai ser criptografado ou não. Existe essa conversação entre a aplicação de segurança da Acronis e a controladora. Então, qualquer criptografia antes, né, de ocorrer, a aplicação da Acronis faz o quê? Ela faz uma cópia do mesmo arquivo para um local seguro da máquina. A controladora inicia o processo de criptografia, né? Se o NR detectar que aquele processo é um processo maligno, ou seja, é algum atacante que está tentando comprometer meus dados, né? Ele automaticamente bloqueia aquele processo. Ou seja, seria uma forma de remediação, né? Ele bloqueia o meu acesso, o acesso do atacante, no caso, né? Apaga o arquivo criptografado, iniciado a criptografia, e retorna em cache aquele arquivo copiado para o local. Então, para o usuário, teoricamente, não vai acontecer nada, ele vai ter perda zero. Em casos mais extremos, né, onde a cópia não é possível daquele arquivo antes da criptografia e foi detectado o incidente, se sua máquina tem backup, automaticamente é feita a restauração de um backup do último ponto de restauração que você tem daquela máquina. Então, ou seja, você passa a ter a última versão disponível daquele seu documento. Isso aqui é muito, muito interessante. Manuais de resposta automatizados. Aqui a gente tem... Isso aqui é muito interessante. Às vezes você não tem um analista para ficar ali no painel 100% do tempo, né? Verificando as ameaças que estão acontecendo na minha empresa, o que está ocorrendo. Porém, você tem políticas. Você tem uma política pré-determinada que se acontecer isso, se pegar um ransomware, por exemplo, eu quero que a minha máquina seja isolada da internet. Então, você consegue criar um fluxo para isso, né? Para que a ferramenta seja automática. Pegou um ransomware, automaticamente minha máquina se isola da internet. Ela não faz contato com a internet para não se propagar pelo ambiente. Então, a gente tem esse tipo de configuração aqui também. Isso aqui é muito importante, né? Para o processo, ele avisa por e-mail, tem toda a parte ali de workflow, né? De trabalho, né? Do fluxo de trabalho. Então, isso aqui é muito interessante na ferramenta. Eu acredito que esse daqui seja o último slide. Deixa eu dar uma olhadinha. Sim. Aqui é mais um gráfico, tá? Mostrando visualmente. Aqui de visualização baixa até alta, né? De complexidade. O que acontece? Esse espaço aqui, né? De complexibilidade baixa a alta é até onde o antivírus convencional ele consegue atingir, né? É a mitigação que ele consegue atingir. Então, ele vai lá, malwares conhecidos, kits de explorações comum, kits de phishing, exploit, malwares polimórficos, técnicas de ofuscamento, né? Agora, realmente, para você ter uma efetividade, né, sobre os ataques que normalmente são ocorridos, que são de complexidade muito alta, somente o EDR ele é capaz ali de pegar esse tipo, né, de ameaças que exigem mais de um processo, mais de uma comunicação, são processos mais sofisticados, assim por se dizer. E a partir do momento também que o mercado começa a adotar ferramentas que dificultam muitíssimo o desenvolvimento, né? Aqui no canto ele até fala, né? EDR, aumento do custo para invasores técnicos mais complexos. A partir do momento que o mercado adota, né, essa postura de ter ferramentas mais robustas, desencoraja também a pessoas hackers, né, que desenvolvam ferramentas com má intenção, porque acaba ficando muito mais complexo e custoso, né, onoroso, né, ali para desenvolver esse tipo de solução. Bom, aqui acabamos com o Fábio. Ou se tiver perguntas aqui no chat. Legal, também. João. Excelente aula, verdadeiro. Eu fiquei aqui. Tudo bem? Tudo bem, tá ouvindo? Tudo bem, Acho que o microfone do Gabriel tá aberto. Eu acho que estava. Tem alguém aberto aí. Não era o Augusto, já. Augusto, legal.
João, eu confesso para você que é muito tópico. Olha que eu sou da área técnica, tá? Eu tenho essa história aí de rato de laboratório, infraestrutura, chão de fábrica, mas tem coisas aqui que eu fiquei impressionado, assim, com tanto item de tecnologia, João. Parabéns aí pela aula. É, ainda bem que a sua voz aguentou todas esses slides, né? Explicar aí, tá? Rapaz, deu Mas umas falhadas ali, mas eu até queria oferecer uma água para você, mas não daria tempo, né, João? Para quem não sabe, o é João hoje ele verdade. mora na Espanha, ele está lá já há 2 anos e ele está fazendo essa live. É uma live internacional, né, gente? É assim, pelo menos a transmissão está sendo uma live internacional. João, obrigado, como sempre, de tocar essa área de cibersegurança da gente. Pessoal, eu vou abrir já rapidamente para as perguntas e respostas. Mas eu tenho uma grande novidade para vocês aqui como continuação com essa série de webinars, tá? Eu tenho algumas novidades incríveis para você, tá? Gostaria de lançar aqui já o nosso próximo webinar, que nós iremos falar com o nosso pilar de segurança da informação, que é backup e restauração. Esse pessoal vai ser incrível, recomendo a todos que participem, que divulguem. É uma live gratuita. Você tem a oportunidade de presentear aí seus amigos, seus colegas, os seus colaboradores, seus funcionários, o seu time de TI. Peçam para que eles assistam. Como eu falei para vocês, nós estamos hoje falando de ferramenta, claro, em cima da Acronis. Nós somos parceiros Gold Service Provider da Acronis, porém é uma aula de estratégia de segurança da informação, tá? Então, independente da ferramenta que você usa, isso vai te ajudar demais, não só você, mas toda a sua equipe a ter uma visão holística dentro do seu ambiente de TI, tá? E para esse próximo webinar, que será realizado no dia 26 de junho, às 10 horas, nós estaremos com a participação especial do Rafael Piandemonte, que ele é um especialista Acronis. Ou seja, gente, estamos trazendo o fabricante para falar da ferramenta dele. Então, aproveitem para fazer pergunta, tirar dúvida. Vai ser um evento sensacional. Já está confirmadíssimo o Rafael, que agradeço muito a Acronis por liberá-lo para fazer esse evento através da SND, né? Quero dizer aqui que o Sérgio, o Luiz, a Amanda, a Sui, pessoal, o Gerson, se eu estiver esquecendo de alguém, me perdoe, mas quero agradecer aqui em nome da Sanvit a oportunidade, isso aqui. E temos mais novidades para vocês nos próximos webinars. Estamos aqui, eu não posso, estou querendo falar, mas não posso falar. Tem novidades incríveis para vocês aí nos próximos webinars, tá? Então, programe, coloque na sua agenda. Augusto, depois você coloca no chat, por favor, a nossa landing page, tá? O sanvitsi.com/webinars. Põe aqui para o pessoal, para que eles acessem e lá vocês poderão acompanhar os 5 webinars, né? E dependendo do transcorrer disso daqui, né, do sucesso disso daqui, nós teremos um sexto webinar, que é um webinar especial, que ainda está, assim, sendo preparado de forma incrível para entregar conteúdo. Como eu falei para vocês, é uma oportunidade que nós queremos entregar de coração conteúdo para vocês. Estamos falando de ferramenta, sim, é nosso objetivo, mas o mais importante é entregar conteúdo para vocês, tá? Também quero oficialmente aqui, né, João, lançar o nosso Oct Security X 2025, né? O ano passado, para quem não teve oportunidade, foi um sucesso aqui em Mogi das Cruzes, é um evento de alto padrão realizado aqui em Mogi das Cruzes com vários especialistas em segurança da informação e também a comunidade aqui da indústria, tanto do comércio,
tanto, por exemplo, tivemos um painel de health, né, de saúde, um especialista aqui que tem 22 unidades de laboratórios aqui em toda a região. Ele esteve no nosso palco, foi incrível. Especialista em LGPD, especialista em indústria, foi incrível, gente. E agora, oficialmente hoje, estamos lançando aí o nosso Oct Security X 2025, que será realizado em outubro, 16 de outubro, agora de 2025. Então, aguardem novidades, e também, como forma de carinho com todos que estão presentes aqui hoje, eu não posso deixar de falar que vai ser sorteado um convite VIP para o Oct Security X 2025, tá? Então, todos que estão aqui na live agora e digitarem aqui no chat, né? Oct Security X 2025 irão ser presenteados aí com convite VIP para o nosso Oct Security X, tá? Aqueles que não escreveram vão fazer parte do sorteio, mas não vão ter como garantia de ganhar, tá bom? Certificado de participação. Quem escrever isso no chat agora aqui, Matheus, controla para gente, tá? Quem escrever agora Oct Security X 2025 irá ganhar aí o certificado de participação desse primeiro, essa série de webinars, né? E também como benefício para vocês, eu tenho recentemente eu lancei um livro, tá? Segurança da informação. João, consigo compartilhar aqui a tela ou não? Como que eu faço aqui? Consegue, Só consegue. Eu compartilhar, só né? tenho Deixa que eu parar de compartilhar compartilhar aqui, peraí. aqui. Tá aparecendo? Não? Agora sim. Tá aparecendo para vocês, né? E a Para mim não tá prática? aparecendo. Tá. Pessoal, então esse aqui é um livro que eu lancei recentemente, mas hoje oficialmente eu estou divulgando ele para vocês, tá? É um guia prático de segurança da informação para pequenas e médias empresas. É um livro que eu fiz com uma profundidade bem grande, onde eu coloquei a minha experiência, toda a minha vivência no lado corporativo. Então, é um livro que quem tiver aqui, Augusto, anota para mim. Eu vou fazer questão de enviar por e-mail esse livro. É um e-book, tá? Então ele está registrado no ISBN, tá? É muito legal esse livro, tá? É um conteúdo. Ele foi diagramado pelo Alberto Shizu, que é o nosso responsável de marketing da Sanvit, Tecnologia e Segurança da Informação. Quero agradecer ele demais, porque todas essas artes, plano de divulgação, tudo foi ele que elaborou, que opinou, assim, tudo ele é responsável por isso. Então, Shizu, muito obrigado pelo apoio, por acreditar na gente. E ele que fez com muito carinho aqui também essa diagramação desse livro, tá? Então, quem está aqui hoje, escreveu isso aqui, Augusto, vai receber esse livro em primeira mão aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Agradecimentos, eu quero agradecer novamente a Ô, João, você pode voltar à tela, por favor? Queria só mostrar Consigo. esse aqui. Prontinho. Maravilha. Então, anotem aí na agenda de vocês, dia 26 de junho. Tem que voltar só lá na página, na final, João. Estava carregando aí. Tá. Então, bacana, deu certo. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Se eu esqueci, me perdoem. É o nosso primeiro webinar. Então, agradeço ao nosso time interno, né? João Pedro, pela aula que deu aqui para gente, Augusto e todos os outros que estão aqui no back office ajudando, Cauã, Gabriel, Leonardo, Matheus Levi, que está de férias também e já fez aí essa contribuição. Muito obrigado. Gislaine também ajudou bastante, minha esposa Audrey também, que está apoiando aqui em todas as minhas maluquices, muito obrigado, agradeço demais. Agradeço a SND por nos proporcionar, conseguir fazer esse evento, né? Também a Acronis como a nossa parceira aqui, vamos para cima, né? Como a frase, o poder do vamos para cima. Então, anotem na agenda de vocês, dia 21 de junho, às 10 horas, será um webinar incrível
com a participação especial de Rafael Piedemonte, especialista Acronis. É uma oportunidade incrível para vocês fazerem perguntas, obterem respostas aí. João, acho que não esqueci de ninguém. Eu sei que tem algumas perguntinhas, já vou passar a pergunta para vocês, e aí a gente já encerra isso daqui. Show de bola. Augusto, se quiser passar as perguntas, daí a gente faz a finalização Vamos depois. ser breve, tá, João? Não vamos estender não, porque o nosso horário Sim, já sim. deu, tá bom, meu amigo? Maravilha, seguindo aqui então com as perguntas. A última aqui do Matheus Levi. Na opinião de vocês, qual foi o maior desafio que enfrentaram ao implementar um EDR na empresa? Foi mais difícil lidar com a parte técnica ou com a conscientização dos usuários? Mas a Excelente parte pergunta. técnica ou a conscientização dos usuários? Ah, puxa, Ó, na minha opinião, eu, eu acho que o maior desafio, a é, técnica, normalmente a gente trabalha de algumas formas, né? Se a empresa tem o TI interno, nós capacitamos essa empresa para poder gerenciar e administrar sua empresa. Se essa empresa ela não tem o TI interno, nós podemos fazer isso de forma remoto e fazer todo o gerenciamento. Então a gente está falando de conhecimento técnico profundo e a gente é muito experiente em suporte remoto. Então a gente consegue colocar. Agora, essa conscientização, Augusto, quem fez foi o Levi também que fez essa pergunta, né? Essa Isso mesmo. conscientização, ela depende muito do dono da empresa, do dono da organização, porque às vezes o analista que está ali na ponta, ele quer ter ferramentas para entregar um serviço e uma proteção de qualidade, mas às vezes o dono não conhece. Então ele às vezes interpreta que isso é um custo desnecessário. Então, talvez assim, falando no comercialmente falando, eu acho que o desafio está na conscientização não só dessa cultura de segurança da informação, mas uma cultura de estratégia da visão do dono do negócio. Maravilha. Seguindo aqui para a plenamente. próxima pergunta, da Bianca Ribeiro. Além da detecção e resposta, o EDR da Acronis possui mecanismos proativos, como isolamento automático de dispositivos ou bloqueio preventivo de processos suspeitos. Como isso funciona na prática? Entendi. Bom, na prática, basicamente, voltando lá um pouquinho lá nos slides, né, o poder do um, né? Nós temos um único agente e um único painel. É basicamente isso que a gente precisa para ter uma análise ali na prática. O agente precisa estar funcionando, né, devidamente instalado, configurado, e aí do lado do console, que é do administrador, né, a gente tem toda aquela parte ali de de governança ali, né? A proteção, o plano de proteção, como que você vai proteger a sua empresa, né? Ali eu diria que, assim, na prática, depende muito da forma que você configura e como a empresa trabalha, tá? Hoje existem formas, tá? Inclusive, eu acho que foi um dos últimos dos slides aqui, deixa eu ver se eu encontro ele, esse daqui que é respostas automatizadas, né? Depende muito ali de como você vai tratar cada incidente, né? Então, o console ele te permite configurar a aplicação, a forma que ele vai detectar algo, né, na plataforma, como ele vai trabalhar no seu ambiente com a correlação de eventos diante de um incidente. Então, eu diria que varia muito, tá? Mas na prática, tudo depende basicamente de um agente, um painel, um plano de proteção e uma regra de automação do que você quer bloquear ou não, tá? Para a resposta de incidentes, eu acredito que seja isso, ali na prática. Acho que uma coisa na prática Uma também, João, política, né? é uma coisa que a gente pode falar na prática também. Me corrija se eu estiver enganado, tá, João? Mas, por exemplo, imagine você ter
um ambiente onde seu computador ele sempre está localizado, na geolocalização, ele está localizado no Brasil. E aí você tem uma Sim. automatização que automaticamente, se tiver um incidente e for detectado isso pelos agentes da Acronis com geolocalização lá da Coreia do Sul, é possível automatizar essa ferramenta de forma que ele, através do EDR, através acione, dispare um comando, né? Ele faça essa automatização, vai lá no seu Azure, no Entra ID, e bloqueia todos os acessos daquele perfil. Ah, tá. E isso, olha que Perdão, Fábio. incrível essa solução. É possível sim, tá? Mas esse daí a gente já está falando do XDR, tá? Não seria especificamente o EDR. O XDR, sim, próximo passo do EDR, né, João? é o próximo passo do EDR, exato. Bacana, tá vendo? Que aí você já O me próximo ajuda passo. aqui, exatamente. Então, mas assim, mas se você não tiver o IDR, você não consegue pular ali para o XDR, correto, João? Não, precisa do EDR, o EDR é a base. Bacana, então. Espero que tenha ficado claro, tá? É Bianca, né, que respondeu. Acho que deve ter ficado claro aí. Tem mais alguma para a gente finalizar, Augusto? Finalizamos aqui as perguntas, Fábio. Maravilha. Maravilha. Então, volta o slide ali, João, para baixo. Depois do mais um. É isso aí, pessoal. Com esse slide na tela, nós queremos agradecer imensamente a cada um que participou, a cada um que vai ter a oportunidade de assistir esse webinar, tá? Ele está fechado, mas a gente vai disponibilizar ele no nosso canal da Sanvit no YouTube. Então, procurem lá Sanvit, Tecnologia e Segurança da Informação, assistam esse webinar, vai ficar disponível para vocês lá, tá? Lembrando que quem está aqui, que escreveu aqui agora, iremos dar de brinde aí o meu livro que eu escrevi recentemente. Iremos brindar vocês com um convite VIP do Octa Security X, que acontecerá em outubro, 16 de outubro, e, e o certificado de participação também, quem escreveu aí, né? Quem não escreveu ainda, tem mais 10 segundos, hein? Tá? Mas escrevem aí aqui no chat, está registrado. Encerrando a live por hoje, muito obrigado de novo. Agradecimentos a todos os parceiros, a todos os colaboradores, principalmente ao João. Muito obrigado pela excelente condução e prova aí de conhecimento técnico. Obrigado, gente. Fiquem com Deus.